aprender 3 decorações de 3 bolos diferentes juntas? É isso mesmo, já assiste esse vídeo porque eu vou mostrar aqui pra vocês 3 modelinhos bem rapidinhos de bolo, que é super simples de fazer e que eu fiz na minha confeitaria em casa. Oi pessoal, eu sou a Dani, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês esse passo a passo bem rapidinho de 3 modelos de bolo que eu fiz na minha confeitaria e que você vai conseguir fazer tranquilamente aí na sua casa ou na sua confeitaria. Então vamos lá pro vídeo? Mas antes disso, vai deixando o like pra gente, comenta aqui embaixo e também não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque eu tô soltando vídeo pra vocês aí toda semana. Então vamos iniciar a decoração do primeiro bolo, e eu já vou adiantar que é bem simples. Esse bolo a cliente ela me pediu sem o topo, porque ela teria o topo na casa dela, então eu fiz somente a decoração. Mas na casa dela ela vai colocar um topo bem bonito com um tema Branca de Neve. Então eu fiz o bolo todo amarelinho, do jeitinho que ela queria, e em cima eu vou fazer alguns trabalhos com bico. Comecei fazendo uma pré-camada nesse bolo. E se vocês observarem, eu tô confeitando ele em cima da bailarina. Então depois eu vou ter que retirar ele daí e colocar no pratinho onde eu vou enviar pra cliente. Se você achar melhor, e eu acredito que seja mais fácil, você pode decorar ele já no pratinho onde você vai entregar pra cliente. Ou naquela cake board que é lisa, né, que é de MDF, que é bem interessante também e muito mais fácil. Porque você não vai ter o trabalho de retirar o bolo daí e levar pra lá. Vamos fazer o alisamento desse bolo, começando pela lateral. E depois a gente arruma o topo, porque as quinas ficam imperfeitas. Vamos vir passando essa espátula de textura para ficar bem bonitão. E a parte de cima, automaticamente, ó, pode ver que tá subindo com chantilly. Mas não se preocupa que é assim mesmo. A gente vai empurrando, tá vendo? Esses cantinhos pro meio. E não se preocupa muito nessa parte de cima, porque a gente ainda vai fazer um trabalhinho com bico. Por isso não vou deixar ele 100% liso não, vou deixar desse jeito e vou ir fazendo os detalhes. Agora a gente retira ele dali da bailarina, porque essa finalização é interessante fazer no pratinho, porque se você fizer na bailarina, a chance de você danificar quando for colocar no pratinho é muito maior. Então o interessante é fazer dessa forma, colocou no pratinho. Ok, agora a gente vai fazendo essas rosetas, que é bem simples também. Eu tô usando o bico 1M, que eu sempre utilizo para rosetas. Tô fazendo no tom de vermelho, que foi o tom que ela me pediu, e você pressiona e vai circulando, que automaticamente sai essas rosetas. Como eu tava achando bem simples, eu quis fazer as folhinhas dessas rosetas. Então eu vim com chantilly na cor verde. Esse verde ficou bem interessante, bem bonitinho, ó. Porque o bolo tava muito simples, e olha como ficou um charme com esses detalhes dessas florzinhas, né, dessas folhinhas, na verdade, junto com as flores. Aí eu fui tentando colocar de um lado, de outro, pra ficar bem preenchido ali, porque como eu falei, ela vai vir fazendo o topo, colocando, né, o topo na parte de cima. E mesmo assim eu ainda tava achando esse bolo bem simples, porque ela não me mandou uma foto do topo, então não sei se teria elementos em cima, embaixo, se seria bastantes elementos. Então pra não ficar um bolo muito simples, eu optei por vir fazendo esses detalhes na parte de baixo, que é como se fosse umas rosetas pequenininhas, só que eu tô utilizando esse bico que ele é um pouquinho diferente, ele é como se fosse um bico 1M, só que bem pequenininho. Como eu disse, ele não tem numeração, porque eu comprei num kit quando eu tava começando na confeitaria. E não é um kit de marca, era um kitzinho que vende nessas casas de produtos de casa mesmo, né? Então, resumindo, não tem o formato dele, a numeração. Eu sei que ele parece o bico 1M e eu uso ele bastante. Vou fazendo esses detalhes na cor azul e agora sim o nosso bolo tá com uma carinha de bolo ali confeitado, não tá? Comenta aqui embaixo se você gostou desse primeiro bolo. E se você também achou difícil, fácil, porque, gente, é bem simples, mas comenta aqui que eu quero saber a opinião de vocês. Então vamos lá para o segundo bolo. E esse segundo, eu já vou fazer ele em cima da própria bandejinha onde eu vou entregar pro cliente. Essa base é uma base de MDF, essa base ela é minha, só que como é uma cliente aqui perto, ela sempre faz o aniversário dos filhos dela e ela me pede pra mandar nessa base que é mais firme, porque ela gosta e ela acha super bonita, né? Que ela tem esses pezinhos, então fica um pouquinho mais alto. E depois ela me devolve tranquilo. Mas a gente também tem opções de comprar as bases de MDF, que são mais fininhas, que essa, né? Aquela cake board bem fininha de 3mm, que dá super certo, fica com o cliente, você cobra, né? Junto com o quilo do seu bolo. E você pode enviar para o cliente e falar que é dele, tudo ok, para você não ter o trabalho de ir buscar ou o cliente trazer. Mas como é uma cliente aqui próxima e ela sempre gosta desse modelinho aqui, eu fiz nele mesmo.
Vou fazendo também a pré-camada no bolo e já alisando. Esse bolo é uma decoração bem simples, ela me pediu que fosse um bolo todo azul, sem muito frufru, né? Ela queria pro filho dela, mas sem muita informação, porque ele não é muito fã de muita informação nos bolos de aniversário dele. Então eu fiz o bolo alisando com uma espátula, em cima também vou dar uma ajeitadinha. Só que pra não ficar tão simples também, porque o bolo todo liso ele fica muito simples, né? Eu vou vir com uma espátula de textura pra deixar esse desenho, ó como fica diferente. Dá uma carinha a mais, já que o bolo já é bem simples e esse bolo também não vai ter topo. Ela não queria topo, queria mesmo só pra eles almoçarem ali cantando um parabéns e finalizar o dia feliz. Então foi dessa forma que eu segui fazendo. Alisei o topo, também não me preocupei em deixar muito liso, porque eu ia vir fazendo esses detalhes com o bico. E eu fui fazendo também com o bico 1M. Pode ver que eu utilizo muito esse bico. Ele foi um dos primeiros que eu comprei e até hoje eu uso muito, 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 porque tem muitas opções que a gente consegue fazer pra ele, com ele, né? A gente acabou de finalizar um bolo feminino com esse mesmo bico e agora a gente tá finalizando um masculino. E já comenta aqui embaixo também se vocês gostaram desse modelinho e se achou muito simples, se achou fácil, se achou muito difícil. Comenta aqui que eu quero saber a opinião de vocês. E vamos lá para o terceiro e último bolo, que a decoração dele também é bem simples. Vamos começar fazendo a pré-camada e ele já tá também na nossa bandejinha onde a gente vai entregar para o cliente. Então vocês viram que é muito mais fácil a gente fazer dessa forma, colocando o bolo já no pratinho mesmo, porque você decorou, tá pronto, finalizou, é só enviar. Agora, quando você faz ele na bailarina, você tem que retirar ele com todo cuidado para não derrubar e depois colocar no pratinho. Fizemos a nossa pré-camada, vou dar uma limpadinha ali na parte de baixo. E esse bolo, a minha cliente, ela pediu no Dia das Crianças, para um evento que ela ia fazer, né, na casa dela. E ela pediu muito colorido. Ela falou, Dani, as cores mais fortes que você tiver e bem colorido aí, você vai colocando, fazendo de uma forma simples. E eu pensei em utilizar essas cores, né? Eu peguei 4 cores diferentes, porque era um bolo de pequenininho, e fui fazendo dessa forma, com o bico também 1M. Tá vendo que a gente fez 3 bolos diferentes com o mesmo bico? E não é difícil, esse daqui a gente tá fazendo apenas pitanguinhas. Gente, vai ficar o som de criança gritando atrás, porque os meus vizinhos estão de folga, as crianças deles estão em casa, e eles estão gritando bastante, porque eles estão brincando ali no quintal deles, então não tem pra onde correr. Mas eu acredito que não vai atrapalhar o nosso áudio, porque eles estão um pouquinho distante. Mas enfim, vamos voltar aqui pro bolo. Então eu pensei, como o bolo era pequenininho, era um bolo de 1 kg, eu pensei em vir fazendo essas pitanguinhas e deixar 2 linhas de cada, que é o modelinho que eu tô seguindo fazendo. Porque eu pensei até em deixar uma linha de cada, mas aí ia utilizar vários tipos de corante, eu não tava com muita opção de corante aqui. Como era um bolo bem simples mesmo, eu optei. E pequeno, né? A gente não tem como trabalhar tanto num bolo pequeno. Então eu optei por fazer mesmo apenas 4 cores, deixando 2 linhas de cada. E a cliente, ela amou, ela ficou exatamente do jeitinho que ela pediu, né? Ela pesquisou alguns modelinhos e ela me mandou, só que ela queria esse modelinho bem coloridinho, do jeitinho que tava aqui. Eu não sei se ela colocou algum topo em cima, né? Como eu falei, ela encomendou no Dia das Crianças e era pra curtir com as crianças dela lá, no evento que ela tá fazendo na casa dela. Mas enfim, o importante é o cliente gostar, a gente tentar entregar o melhor, né, conforme ele pediu. Para não ficar tão simples, na parte de cima, eu optei por pegar todos os tons das cores que a gente usou embaixo e colocar na manga de confeitar e também com o bico 1M, vim fazendo esses detalhes bem coloridinho, para ficar bem colorido mesmo. E em cima, eu não alisei muito, pode ver, no topo, porque eu vou vir com os granulados bem coloridinhos, porque a intenção dela era realmente ficar bem coloridinho, cheio de informação esse bolo, bem chamativo. Foi dessa forma que ela pediu e foi dessa forma que eu fiz, gente. Já comenta aqui embaixo também se você achou muito difícil, muito fácil ou bem tranquilo de fazer essa decoração também. E eu já vou mostrar pra vocês ele finalizado também. Deixa eu só terminar de colocar esses granulados, tá bom? Pra vocês verem que ficou bem bonitinho e bem colorido. E olha ele na parte de cima, que graça! E esses foram os modelinhos de bolo que a gente fez hoje. Começamos com esse, super fofinho. Fizemos esse azul também, bem delicadinho, bem simples, mas que serve para qualquer ocasião. E fizemos esse bolo bem colorido. Então são 3 modelos de bolo aí diferentes, que são simples de ser feito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e se inscrever também no canal. Um beijo e até a próxima!